Muito bem, meus queridos amigos e irmãos. Nós chegamos no nosso momento de reflexão da Palavra de Deus e eu espero que, através desses louvores, falando sobre a pessoa de Cristo e fazendo no final essa oração, Senhor, vivifica as nossas almas. Eu espero que você tenha tido uma experiência profunda de adoração, de rendição do seu coração, para esse momento onde nós vamos refletir e pensar um pouco na palavra de Deus, diante de tantas coisas que nós estamos vivendo e experimentando na nossa sociedade nesses últimos meses, que parece ser, de alguma forma, infindáveis, né? A gente olha para esses meses e a única pergunta que não quer calar é quando vai acabar? Talvez você, quando começou esse negócio de quarentena, você pensou assim, é só um mês, né? Você pensou assim, olha, talvez seja aí 30 dias no máximo, quiçá 60 dias, né? Mas, infelizmente, já vão aí mais de 100 dias a gente passando nesse processo de abre, fecha, vê se as taxas de mortalidade e de contaminação pelo coronavírus estão aumentando, estão diminuindo, medo o tempo todo, né? Nós estamos com medo desse inimigo invisível e parece que quanto mais se passa o tempo, né, o nosso coração fica mais apreensivo, mais apreensivo. Bom, mas diante de tantas notícias, né, que endurecem ou tiram a nossa esperança do nosso coração, a gente precisa olhar e perceber que talvez, né, ou melhor dizendo, que sim, Deus vai promover dias melhores. Deus vai trazer dias melhores. Bom, mas por enquanto a gente tem que conviver com a nossa realidade. E a nossa realidade, segundo, por exemplo, o jornal G1, nessa última semana que passou, né, o G1, o site da Rede Globo de televisão, ele mostrou que na parte que tem a ver com Sorocaba, né, onde tem lá as classificações por regiões, né, número de divórcios sobe quase 900% durante a pandemia em Sorocaba. Uau! Talvez as pessoas, nos dias de hoje, não estão tão preparadas para dividir a mesma casa como era antigamente, né? Antigamente, as pessoas passavam mais tempo em casa e hoje, com esse isolamento, a gente está vivendo um estresse emocional muito grande. Resultado? Divórcios. Uma outra reportagem da Folha, né, de alguns dias atrás, no dia 3 de julho, ele diz o seguinte: crescem publicações sobre suicídio no Brasil durante a pandemia. Daí ele fala, veja como buscar ajuda. Subtítulo, né, o subtítulo dessa manchete: posts relacionados ao suicídio foram provocados pelo isolamento social, segundo pesquisa. As pessoas estão externando nas redes sociais a sua vontade, né? A sua vontade de tirar a sua própria vida, de cometer o suicídio. Perceba que existe um desolamento muito grande na nossa sociedade. Bom, mas ao mesmo tempo, existe uma reportagem na mesma Folha de São Paulo, do dia 15 de maio de 2020, alguns meses atrás. Mas quando a gente fala em 15 de maio de 2020, parece que são anos, né? De tão duro que estão sendo esses dias. Mas 15 de maio de 2020 diz o seguinte: quando a pandemia de Covid vai terminar? E como ela termina? Subtítulo: Final pode ser médico, ou seja, a gente encontrar uma cura ou encontrar um tratamento efetivo para a doença, né? Ou com a derrota da doença, ou esse final pode ser social, se o medo dela perder força. E os articulistas, eles vão colocando dados históricos, né, pandemias que aconteceram na sociedade, até mesmo medieval, né, como a peste negra, a peste bubônica, e eles vão colocando como essas sociedades, ou como as culturas antes da nossa, passaram por essa pandemia. A maioria das pandemias perderam a sua força no movimento social. As pessoas se cansaram. As pessoas simplesmente se cansaram de ficar em casa, se cansaram de ter medo e elas foram para a vida.
Daí diz o seguinte na reportagem: uma possibilidade, dizem os historiadores, né, é que a pandemia de coronavírus acabe socialmente antes de chegar a um final médico. Agora pensa o seguinte, a nossa sociedade é altamente imediatista. Nós não gostamos muito de esperar absolutamente por nada, né? Com a nossa tecnologia, nós vencemos a fila do banco, nós vencemos as filas para várias coisas, e nós nos tornamos pessoas que queremos agora e queremos já. Esperar não faz parte da nossa cultura. Esperar não faz parte da cultura dos meus filhos. Não sei se você é como eu, mas eu vi a internet nascer e eu vi a internet chegar na casa das pessoas. E quando a internet nasceu, eu não sei se você se lembra disso, mas eu me lembro muito bem, quando a internet nasceu, ela era feita através de uma linha de telefone. Ela não tinha ela não tinha um cabo somente para dados de internet, como hoje nós temos, né? Até fibra ótica cortando as cidades por aí. Não, a gente tinha a mesma linha. Então, quando você plugava o seu telefone, o seu computador, o seu PC, não era o notebook, né? Era aquele PC caseiro, né? Quando você plugava o seu PC na linha telefônica, então você tinha que desconectar o telefone para conectar, né, o seu PC lá. Quando você conectava o seu PC, tinha ali um sinal de descagem, daí uns ruidinhos meio esquisitos, daí alguns minutos esperando para ver se você conseguiu o quê? Acesso. Agora imagine se você tivesse que lidar com essa espera hoje. Nós nos desacostumamos a esperar. E a ansiedade, a vontade de que as coisas se resolvam rapidamente, tomou conta do nosso coração. Então, eles estão dizendo exatamente isso aqui. As pessoas podem ficar tão fartas das restrições que acabam por declarar a pandemia concluída. Mesmo que o vírus continue a se espalhar entre a população. E antes de ser encontrado um tratamento eficaz ou uma vacina. Eu não quero ser profeta do Apocalipse e nem quero incentivar que ninguém seja alguém imprudente. Mas olhando para a cultura, observando as pessoas, eu estou falando de um ato meu de observação, observando as pessoas na minha cidade, observando as pessoas, né, ao meu entorno, os meus amigos, né, conversando com eles, conversando com os membros da comunidade de fé, eu tenho percebido essa estafa. As pessoas estão cansadas do isolamento. As pessoas não estão cansadas, mas a gente não sabe mais o que fazer no nosso isolamento. Essa é uma verdade. A gente está no isolamento e a primeira coisa que a gente pensou, a gente vai montar uma agenda para trabalhar mais e melhor. Só que tem um grande problema com isso. Nós perdemos os nossos limites. Nós estamos trabalhando talvez mais e melhor dentro de casa. Mas nós perdemos os nossos limites, nós estamos cansados. Como vocês viram logo no começo dessa reflexão, 900% de divórcio. Como as pessoas estão em casa, não existe mais espaço para você desafogar de um relacionamento. Porque às vezes quando você tem uma discussão, você precisa de um tempo para sair e dar uma volta, você fica com medo que talvez nessa saída, nessa volta que você dê, você pegue o vírus, então você não quer sair. E você talvez não tenha dificuldade de resolver isso dentro da sua própria casa. Aquela famosa frase que nós tínhamos, eu vou dar uma saída para esparecer e eu já volto. Nós não podemos hoje fazer isso. Ou melhor dizendo, nós somos recomendados a não fazer. E isso está nos cansando. Isso está nos sobrecarregando. Mas existe uma coisa que o artigo traz para as nossas vidas e a gente precisa estar atento a isso. Vai haver uma retomada de um jeito ou de outro. O que os articulistas estão dizendo independente da situação, ou por uma vitória médica, ou por um cansaço social, nós vamos retomar as nossas vidas.
E essa é a única, ou talvez a melhor verdade que nós temos. Que nós vamos retomar as nossas vidas, que nós vamos retomar as atividades. Nós não sabemos como, se talvez com medo, ou se talvez com receio, né, de encostar, se a gente vai mudar alguma cultura nossa, a cultura brasileira, que é uma cultura muito pegajosa, né, a gente aperta a mão, a gente dá abraço, a gente dá beijo no rosto, talvez a gente tenha que mudar algumas coisas da nossa cultura, mas a verdade é que nós vamos retomar as nossas vidas. Independente do que aconteça, nós vamos retomar as nossas vidas. Agora a questão é, como a gente vai retomar? Porque a retomada vai ter. O céu vai clarear. Essa tristeza vai passar. As nossas lágrimas serão enxugadas. Eu sei que talvez neste momento você está pensando assim, poxa Wellington, eu perdi o meu emprego, poxa Wellington, eu estou com uma dificuldade financeira, poxa Wellington, por causa disso eu perdi parte dos meus ganhos porque eu sou um profissional liberal. Bom, ok, mas deixa eu dizer uma coisa, isso vai passar. Mas a questão então fica como nós vamos retomar a nossa vida. Eu queria falar hoje com vocês nessa noite, pensando no como, porque sim, dias melhores virão, nós cremos nisso. De alguma forma esses dias vão surgir na nossa vida. Mas como a gente vai fazer isso? Bom, olhando para isso, eu gostaria de pensar com vocês sobre um texto que está em 2 Crônicas, né? E eu queria dar então um panorama, né, do que acontece no livro de 2ª, ou melhor dizendo, o contexto de 2 Crônicas. E a primeira coisa que a gente percebe quando a gente lê 2 Crônicas é que o povo judeu está dividido, né? O povo é dividido em 2 reinos. O reino do sul, o reino de Judá, descendente de Davi. Então nós temos o reinado de Davi, nós temos o reinado de Salomão, e logo depois nós temos a divisão do reino. Divisão do reino. Ok? E nessa divisão do reino se forma 2 reinos. O reino de Judá, descendente de Davi, aonde fica Jerusalém e tal. E nós temos o reino do norte, que é conhecido então como o reino de Israel. Mais tarde, por causa das diversas guerras que existem entre as nações que estão ao entorno desses 2 povos, da etnia judaica, mais tarde o reino de Israel vai sumir e vai ficar simplesmente o reino de Judá. Bom, esse é o contexto maior. Ainda, o versículo-chave, se você for ler 2 Crônicas, o versículo-chave de 2 Crônicas é 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar este povo, esse teu grande povo? Quem é que está falando isso? Quem está falando isso é Salomão, filho de Davi. E perceba, qual que é o contexto que Salomão está pedindo essa sabedoria e conhecimento para Deus. Ele está acabando da construção do templo. Lembre-se que Davi foi proibido de construir o templo porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue. Ele matou em demasia. Então, se você tem uma imagem, desculpa eu destruir a sua imagem bonita que você tem de Davi como um adorador do Senhor. Não, mas Davi também foi um grande guerreiro, mas Deus vai dizer para Davi que, assim, Davi, você extrapolou um pouco das guerras que você lutou. A sua mão está demasiadamente sujas de sangue. Você passou dos limites. Então, quem vai construir o templo, e esse era um desejo de Davi, quem vai construir o templo é o seu descendente. Então, quem constrói, quem arremata a construção do templo é Salomão. E quando ele vai inaugurar o templo, ele faz uma oração e ele ouve Deus pedindo: pode me pedir qualquer coisa. Vai, Salomão, pode pedir para mim qualquer coisa e o que você me pedir, eu vou te conceder. E daí você fica pensando assim: poxa, o que talvez eu pediria para Deus se Deus me falasse assim: pode pedir qualquer coisa? O que você pediria para Deus, né, neste momento?
Talvez não vale falar o fim da pandemia, ok? Porque é uma coisa que todo mundo está querendo. Mas olha só, diante disso, Salomão poderia ter pedido, vamos pensar comigo, ele era o sucessor do rei, ou seja, ele tinha assumido o reinado. Ele poderia ter pedido um grande exército, poderio militar. E assim Salomão iria conquistar o quê? Todas as nações. Salomão talvez poderia pedir um território maior, ou dinheiro, ou sei lá, ele poderia ter pedido várias coisas que permeiam o nosso coração, mas Salomão ele para e ele pede duas coisas: sabedoria e conhecimento. Sabe por que ele pede sabedoria e conhecimento? Porque é um contraste. O autor de 2 Crônicas está mostrando que a gente vai ter uma derrocada do reino. Salomão, ele é o rei que sucede a era de ouro de Israel. Davi é o rei que implanta a era de ouro de Israel. Daí Salomão, ele sucede a era de ouro de Israel, e Salomão será o quê? Talvez um dos reis mais ricos de Israel, do povo judeu. Então ele vai pegar o reinado que já vinha em ascensão de seu pai e vai extrapolar. Tudo porque ele pediu sabedoria e conhecimento. Mas quando a gente lê todos os sucessores de Salomão, a gente vai perceber que eles não fizeram o mesmo pedido que Salomão fez. Ou melhor, alguns deles vão se esquecer completamente de Deus. E muitas vezes é isso que acontece quando a gente não cuida da nossa descendência. Nós temos Davi, um grande rei, e apesar dos seus defeitos, alguém que era apaixonado por Deus. Nós temos Salomão, que é um grande rei. Nós olhamos para ele, talvez ele não seja tão apaixonado quanto Davi, mas era alguém que temia a Deus e tem grandes reflexões, e é um autor das Escrituras, um dos autores das Escrituras. Mas depois de Salomão e os seus filhos, a gente vai ver pessoas que não estão tão alinhadas com esse desejo de servir a Deus. Bom, mas eu gostaria de olhar com vocês o contexto do texto que nós vamos estudar, 2 Crônicas, capítulo 18. E 2 Crônicas, capítulo 18, tem um roteiro, e é um roteiro de um encontro de família. Em 2 Crônica, capítulo 18, é o encontro dos dois reis, do reino de Judá, Josafá, e do reino do norte de Israel, Acabe. Então nós temos dois reinos, que eles têm uma aliança em família, e eles têm um encontro de família. Bom, nesse roteiro, existe uma proposta: a conquista de Ramote Gileade. E daí você vai perguntar, mas por que Ramote Gileade era tão importante no contexto desse capítulo? Ramote Gileade era uma rota comercial. E por ser uma rota comercial, ele era grudadinho com Israel, e por ser o reino do norte, e por ser uma rota comercial, quem possuísse Ramote Gileade, quem fosse o rei de Ramote Gileade, poderia cobrar o quê? Pedágio pelas mercadorias. E isso, para o tesouro de um governante, era muito bom, era impostos. Vamos lembrar que hoje no nosso país nós estamos brigando por quê? Impostos. Vai ter CPMF, não vai ter CPMF, vai ter imposto sobre transações de internet, não vai ter impostos, porque todo governo precisa fazer o quê? Se manter. Então, o governante que estava a fim de ganhar Ramote de Gileade para si, estava pensando o quê? No tesouro pessoal do governo dele. E daqui nós estamos falando de uma monarquia. Então, ele está olhando para si mesmo. Segundo, existe uma turma de bajuladores. Quando a gente lê o capítulo 18 de 2 Crônicas, a gente encontra uma turma de bajuladores que são 400 profetas. Esses 400 profetas, eles não são muito profetas, né? Mas eles são aquilo que nós chamamos da turma bacana, da turma que sempre dá elogio para a gente, né? E sempre existe em todo lugar. E outro, existe um analista sóbrio, que é Micaías.
E muitas vezes nas nossas vidas nós precisamos de gente sóbria do nosso lado. Ainda, existe uma tragédia anunciada, que são as consequências que vai acontecer nesse encontro de família. Então eu queria pegar esse capítulo e sugerir para vocês o seguinte tema hoje. Nós vamos fazer o inverso. O que fazer para se dar mal na vida? Tudo que eu vou falar hoje, nós estamos falando de retomada, ok? Vai existir uma retomada no nosso país. Você vai precisar ir para o mercado de trabalho, você vai retomar as suas atividades. Agora a questão para mim é como. E eu poderia chegar hoje e falar assim, 5 passos para você ter uma excelente retomada na sua vida. Mas eu vou fazer o contrário, eu vou falar assim, o que você não deve fazer. Porque se você fizer isso, você vai se dar muito mal. Porque a Bíblia ela sempre nos dá esses exemplos, né? Exemplos de coisas que são boas e exemplos de coisas que são realmente ruins. E como dizia alguém aqui da equipe, um pouquinho antes da gente começar, a gente é sábio quando a gente aprende com os erros dos outros. Então, se você quer se tornar alguém sábio, aprenda com os erros dos outros. Olha, e aí na tela que você está vendo, existem vários livros de autoajuda. O Poder do Hábito, Geração de Valor, O Sucesso Está em Você. Olha que coisa bonita. John Maxwell é um autor cristão, mas ele está dizendo, o sucesso está em você. O Monge Executivo, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Stephen Covey. Você tem vários livros. Eu coloquei aqui alguns livros de autoajuda, mas poderiam ser outros. Tem milhares de livros de autoajuda que estão dizendo, olha, vai ser um tempo agora, um tempo de oportunidade. Mas vamos fazer o contrário? Vamos caminhar na direção contrária? Então, eu quero convidar você a refletir comigo. Primeiro passo para você se dar mal na sua vida. Faça parcerias que drenem suas forças emocionais, físicas e espirituais. Se você quer se dar mal na sua vida, você precisa criar parcerias que drenem as suas forças emocionais, físicas e espirituais. Olha comigo, 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Uau! O texto começa falando quem era Josafá. E se você pega os capítulos 16 e o capítulo 17 de segunda Crônicas, você vai perceber que Josafá era um homem altamente comprometido com Deus. Ele faz uma reforma espiritual. É aquilo que alguns teólogos chamam do avivamento de Josafá. Ele faz com que as pessoas voltem a ler as Escrituras. Ele reencontra as Escrituras e ele traz as Escrituras para o centro do seu governo e as pessoas acabam lendo de novo as Escrituras e se comprometendo com Deus. Perceba, um governante criando uma reforma espiritual no meio do seu povo. Então Josafá era um homem que temia o Senhor. Mas perceba a aliança que ele faz. Josafá tinha grande riqueza e honra. Perceba uma coisa, é uma constatação, porque a Bíblia está dizendo isso para a gente. Riqueza e honra no Antigo Testamento, quando se fala a respeito de um rei, é que essa pessoa era realmente abençoada por Deus. Perceberam? O texto diz, Josafá tinha grande riqueza e honra. Ele era realmente abençoado por Deus. Era um homem que temia Deus e o cronista, o autor de 2 Crônicas, reconhece isso. Então é uma constatação de um fato. A questão é, por que era tão ruim ter uma parceria com Acabe? Então, nós precisamos parar um pouco aqui e fazer uma pergunta. Quem era Acabe? Talvez você não conheça, mas deixa eu dar uma luz de quem era Acabe. 1 Crônicas, 1 Reis, capítulo 16, versos de 31 em diante, diz o seguinte, Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprovava, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, um outro rei ímpio, filho de Nabate, mas também se casou com Jezabel,
filha de Etibaal, rei de Sodônios, rei dos Sodônios. E passou a prestar, perceba, ele passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Quem era Acabe? Algumas características dele que você encontra no texto que a gente acabou de ler. Ele deliberadamente fazia o que o Senhor reprovava. Perceba que o texto diz o seguinte, ele não teve o quê? Ele achou que cometer os mesmos erros do que o seu antecessor, pouco importava. Pouco importava. Ele flertava com o erro, ele gostava do pecado, pouco importava. Pouco importava. Irreverência. E existe gente do nosso lado que é irreverente com o erro. Perceba outra coisa, o coração de Acabe era insensível à voz de Deus. Insensível, por quê? Porque quando a gente se envolve de tal maneira, quando a gente se torna irreverente para com o pecado, quando a gente ri do pecado, quando aquilo mais não nos afeta, o nosso coração, e a Bíblia diz isso, que o nosso coração se torna endurecido. E nós precisamos então olhar para o nosso coração e perceber se o nosso coração, em algumas circunstâncias, não está endurecido pelo pecado. Porque quando a gente vê alguma coisa, aquilo não cria mais choque em nós, não nos afeta mais, não cria repulsa. O nosso coração se tornou insensível, mas se tornou insensível para quê? Para a voz de Deus. Porque a voz de Deus é a ação do Espírito Santo que fala ao nosso coração contra o pecado. Perceba uma outra coisa. Ele se envolveu com outros deuses. E deuses com D minúsculo é tudo aquilo que você coloca no lugar do Senhor Deus. Então, pensa só, aqui fica muito claro, né, que ele colocou Baal no lugar de Deus. Diz o texto bíblico que ele casa com Jezabel, e a gente conhece, né, Jezabel é uma mulher muito forte de personalidade. Se você tem alguma relação mais íntima com a Bíblia, você vai perceber isso ao ler as Escrituras. Mas você vai perceber uma coisa, que Acabe, ele colocou outra coisa no lugar que era de Deus, na vida dele. E assim muitas vezes nós também fazemos, nós colocamos outra coisa no lugar de Deus, é aquela coisa que nós adoramos. É aquela coisa a qual nós prestamos reverência, porque a adoração tem a ver com isso. Em primeiro lugar, a adoração não tem a ver com você levantar a mão e cantar algumas músicas. Isso é parte de uma adoração. A adoração tem a ver com aquilo com o seu coração tem reverência. Aquilo que chama a atenção do seu coração. Aquilo que chama a atenção do seu coração, aquilo que o seu coração tem reverência, é aquilo que você adora. Então Acabe, ele não só adorava Baal, mas perceba o que ele adorava Jezabel. Ele vai adorar Baal, não porque ele simplesmente falou assim, não, Baal é melhor do que o Deus de Israel. Baal é melhor que o Deus verdadeiro. Ele não chegou a essa conclusão sozinho. Ele adora uma coisa antes. Ele adora aquilo que desfigura o coração dele. E o que desfigura o coração de Acabe é a adoração que ele tem por Jezabel. Agora você precisa parar nesse momento e pensar, será que o meu coração não está sendo desfigurado por uma adoração que eu tenho? E perceba que tudo aquilo que a gente adora, muitas vezes nos consome. E adorar um Deus que não seja o verdadeiro Deus das Escrituras, como a Bíblia nos afirma, nos leva à ruína. Agora, presta atenção.
O texto continua. Porque você fala assim, mas Josafá é uma coisa, Acabe é outra. Você está pensando talvez isso, né? Mas perceba o que o texto de 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1 diz. Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe por laços do quê? De casamento. O filho dele, Jeorão, casou com quem? Atalia, filha de Acabe. E perceba uma coisa. O que significa esse laço de casamento? Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 3. Acabe dizendo, sou como tu, o meu povo é como o teu povo, estaremos contigo na guerra. Sou como tu, o meu povo é como o teu povo, e eu estarei com você no seu plano. Uau! Muitas vezes a gente acha que casamento é um negócio muito romântico, né? Mas deixa eu tirar um pouco do romantismo. Casamento é um contrato que você tem com uma pessoa. E esse contrato que você tem com uma pessoa diz que você vai se tornar uma só carne com essa pessoa. E esse contrato que você tem com essa pessoa, que ao qual você fez um contrato com ela, que você vai se tornar uma só carne com ela, sabe o que você está dizendo para ela? Exatamente o que Josafá disse para Acabe. Não foi Josafá e Acabe que se casaram, então fica tranquilo se você é um pouquinho mais liberal, se você quer... Não é isso. Eles se deram os filhos, mas se tornaram uma mesma família. E olha o que ele diz, sou como tu. Apesar dos caráteres, os caráteres são totalmente diferentes, o caráter de Acabe é totalmente diferente do caráter de Josafá. É totalmente diferente, mas olha o que Josafá diz, sou como tu, o meu povo é como o teu povo. Então a gente vai entrar nessa guerra juntos. Uau. Josafá tinha glória e honra. Josafá tinha reformado a espiritualidade do povo de Israel. Josafá precisava fazer isso? Josafá tinha glória e honra, grande riqueza. Ele era altamente reconhecido. Se ele não fosse tão reconhecido, você acha que Acabe, o interesseiro, ia pedir sua ajuda? Percebam. Quantas vezes nós criamos alianças, parcerias, com pessoas que drenam as nossas forças emocionais, físicas e espirituais. Quantas vezes a gente entrega o nosso coração para alguém que não crê nas mesmas coisas que nós cremos? Uau! Mas como que você pode entregar? A Bíblia diz, em Provérbios, que acima de qualquer coisa, você deve guardar o seu coração. E o autor de Provérbios, que é Salomão, perceba, a pessoa mais sábia, né, que já pisou sobre a face da terra, segundo as Escrituras, ele diz, você deve guardar o seu coração, porque do seu coração procede o quê? As fontes da vida. Como que você entrega o seu coração para alguém que não crê nas mesmas coisas que você crê? Como que você entrega o seu coração para alguém que não adora o mesmo Deus que você adora? Veja bem, eu não estou falando de relacionamento, eu não estou dizendo que você não pode ter amigos que não creem nas mesmas coisas, eu não estou dizendo isso não tem a ver com relacionamento, com amizade, com caminhar junto com pessoas, não é isso. Eu estou falando de entrega de coração, de algo que é importante. A Bíblia diz, olha, não entregue o seu coração para ninguém. Se você tem que guardar alguma coisa, você guarda o quê? O seu coração, porque do seu coração procede o quê? As fontes da vida. Perceba, Acabe entregou o coração dele para quem? Para Jezabel, e o coração dele foi distorcido.
Josafá criou uma aliança com Acabe. E você vai perceber que a história de Josafá vai acabar muito mal por causa dessa aliança. Sabe por quê? Porque Jeorão, filho de Acabe, filho de Josafá, desculpa, que casou com Atalia, filha de Acabe. Quando Josafá falece, Jeorão toma o poder. Sabe o que ele faz com os irmãos? Mata ao fio da espada. Uau! Da onde veio o plano? Leia as Escrituras. Jezabel. Por que você entregou seu coração a esse tipo de gente? Você quer se dar mal na vida? Faça parcerias que drenem suas forças emocionais, físicas e espirituais. Segundo, 2, se você deseja se dar mal nessa retomada que a gente vai ter, nessa reabertura, é quase como um reinício de ano, né? É um reinício no final do ano, praticamente. Mas se você quer se dar mal nesse reinício, nessa reabertura, faça o seguinte, se aconselhe somente com pessoas que te fazem cócegas. Se aconselhe somente com pessoas que te fazem cócegas. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 18, versos de 4 a 5. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas, o rei de Israel, Acabe, reuniu quem? Os 400 profetas, e lhes perguntou, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? O que os 400 profetas de Acabe disseram? Eles responderam, sim, pois Deus o entregará nas mãos do rei. O que Acabe queria ouvir? Agora perceba a astúcia de Acabe. Ele sabe que Josafá é um cara comprometido com Deus. Acabe não reúne os 400 profetas de Baal. Ele reúne os seus 400 profetas. E daí ele usa o nome do Senhor. Aqui, Josafá, meus 400 profetas, nós vamos fazer uma pergunta, porque assim, se alguém desses 400 disserem que não, a gente tem que parar e pensar. Então, chamei aqui os 400, vamos conversar. Nós devemos ou não? Os 400 dizem, sim, vamos. Perceba uma coisa. Quem você gosta de ouvir? Você gosta de ouvir aquelas pessoas que dizem, tá tudo bem, continua aí, é isso mesmo, vai, não tem problema nenhum. Ou você gosta de ouvir as pessoas que falam a verdade? Porque se você pega o texto, você vai perceber que Acabe, ele evita uma pessoa. O tempo todo Acabe está evitando uma pessoa. E essa pessoa quem que é? Micaías. Acabe está evitando Micaías. Porque Acabe, a gente vai ver isso daqui para frente, daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Acabe vai dizer assim, porque Micaías, ele vai falar assim, porque nesse momento, Josafá vai olhar e falar assim, Acabe, não tem mais ninguém que a gente possa conversar aqui? Não existe mais nenhum homem de Deus aqui no seu reino que possa dizer algo para a gente? Acabe vai dizer assim, existe, mas esse cara, ele é muito, mas muito crítico à minha pessoa. Esse cara, me desculpe a palavra, meus irmãos, me desculpe a palavra, mas esse cara é um chato. Porque ele nunca diz coisas boas ao meu respeito, ele nunca fala de coisas boas ao meu respeito. Ele sempre fala que tudo que eu quero fazer vai dar errado. Então perceba, Acabe ele só se aconselha com quem? Com quem lhe faz cócegas. E muitas vezes a nossa tendência é essa, a gente quer ouvir o elogio. E não existe problema nenhum em elogio. Você gosta de elogio? Eu gosto de elogio, eu adoro elogio. Quem não gosta? Quem não gosta de ser elogiado? De dizer, hoje você está bem, hoje você tocou bem, hoje você cantou bem. Pastor, hoje você abençoou o meu coração, que boa pregação. Quem não gosta de ouvir isso? Quem não gosta de ouvir o elogio?
Mas o grande problema é quando o elogio não tem uma autocrítica. Porque a autocrítica me impede de ter um espírito altivo. A autocrítica faz com que, bom, calma aí, alguém me elogiou, o Juca falou que hoje, sim, foi a pregação que ele nunca tinha visto nessa igreja nos seus 150 anos. Ok. Mas eu tenho que parar e ter uma autocrítica. Pô, calma aí, eu não sou a última bolachinha do pacote. Eu não sou toda essa coca que eu penso que eu sou. Eu estou mais parecendo uma fantaúva, que é péssimo, refrigerante ruim. Mas é o que eu sou, autocrítica. Eu tenho uma visão equilibrada a respeito de mim. O apóstolo Paulo fala isso. Cada um precisa ter o quê? Uma visão equilibrada a respeito do que essa pessoa é. Você não deve pensar nem a mais, nem a menos de você. Equilíbrio. Equilíbrio. Você não deve se jogar no lixo, dizer que você não serve para absolutamente nada. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você também não deve achar que você é o salvador da pátria. Que as coisas não aconteceram porque você não estava presente. Que Deus só fala quando você chega. Me desculpa, não é assim. Que sua família só fica feliz quando você está junto. Que os problemas da sua casa são resolvidos porque você é o poço da sapiência. Você tem que ter uma visão equilibrada de quem você é. Você tem luzes, coisas a serem elogiadas, mas me desculpa, meu irmão, você tem sombras. Você tem coisas que precisam ser cuidadas. E a crítica me ajuda a cuidar delas. Porque sem a crítica, o que acontece? Espírito altivo. E a Bíblia diz que o espírito altivo, Provérbios capítulo 16, versículo 18, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Tem um cara chamado Vincent Peale, ele diz o seguinte: o mal de quase todos nós é que preferimos ser arruinados pelo elogio a ser salvos pela crítica. Muitas vezes a crítica me salva. Por mais que eu não gosto, ninguém gosta. Não é algo bom. Pode me criticar hoje, porque afinal de contas eu tenho uma autoestima que parece um tanque de guerra. Não é assim. Ninguém é assim. Ninguém gosta de ouvir uma boa crítica. Mas perceba uma coisa, as críticas, o controverso, o cara que te diz, pode ser o cara mais complicado da sua comunidade cristã, do seu círculo de relacionamento, mas o cara que te diz alguma verdade, e aquilo é realmente verdade a seu respeito, você deve considerá-lo. Para o seu crescimento. Mas muitas vezes o que a gente faz? Nós nos cercamos com pessoas que só fazem elogio. Pelo contrário, hoje a nossa sociedade, essa sociedade do politicamente correto, está inibindo a crítica, está inibindo esse momento de controvérsia, onde a gente pode falar as verdades, abrir o nosso coração e crescermos. Porque afinal de contas, calma aí, você vai criticar aquela pessoa? Não é politicamente certo. Aquela atitude, não falamos mais sobre pecado nessa igreja, vamos falar só sobre vitória, porque falar sobre pecado é politicamente errado. Uau, que isso? Como que a gente cresce então? Um pastor que eu gosto muito, chamado Jeremias Pereira, uma vez ele disse o seguinte: a oposição me mantém o quê? Humilde. Ele falou isso para mim num encontro de pastor. Ele falou: pastor Wellington, tem uma coisa que eu gosto das pessoas que se opõem a mim, na minha igreja. E ele falou assim, naquele jeito, não que eu goste de abraçá-las, mas eu gosto delas e oro por elas. Sabe por quê? Porque quando elas dizem que eu errei, mesmo que eu tenha acertado, me faz o quê?
uma reflexão se de fato eu acertei. Uau! Isso é sabedoria. Mesmo que eu tenha acertado, quando a pessoa diz, eu não concordo com o que você disse, mas você fez o negócio certo. Mas quando a pessoa diz, não concordo, tudo bem, ela pode não concordar e você pode ter acertado. Mas aquilo que ela falou, cria o quê? Um espírito em você autocrítico. E você vai perceber que existem áreas da sua vida que você precisa crescer. Então preste atenção comigo. Se você quer se dar mal nessa retomada que a gente vai ter na nossa cidade, no nosso país, cerque-se de pessoas que só falam para você aquilo que você quer ouvir. Terceiro, ao ouvir a voz de Deus, se você quer se se dar mal, ao ouvir a voz de Deus, diga, e Deus sabe alguma coisa sobre isso? Sabe por quê? Eu sei, você como eu, crente, e a gente muitas vezes, né, a gente tem medo de externar essa verdade. Mas que a gente pensa isso, a gente pensa. Mas será que Deus, nas Escrituras, diz algo sobre como eu devo dirigir o meu negócio, sobre como eu devo tratar os meus funcionários, sobre como eu devo ser um bom professor, sobre como eu devo ser um bom marido, ser um bom filho, sei lá, N coisas. Agora, se você entende que a Bíblia é a palavra de Deus revelada e que essas Escrituras reveladas como a palavra de Deus é um guia seguro para a sua vida e quer te levar à felicidade, sim, a Bíblia tem resposta para todos os dilemas da vida. Mas muitas vezes no nosso coração, o que a gente faz? A gente nega isso. Muitas vezes no nosso coração a gente fala assim, será que Deus sabe realmente? Deus está na eternidade, Ele não está muito preocupado com aquilo que a gente está vivendo aqui no nosso dia a dia, pelo contrário. Deus está extremamente preocupado com aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Deus está extremamente preocupado com a minha vida, com aquilo que eu faço com a minha vida. O Salmo 8 diz que a humanidade é a coroa da criação de Deus. E se você é a coroa da criação de Deus, será que Deus não está preocupado com aquilo que você está fazendo no seu dia? É lógico que você está. É lógico que Ele está preocupado. Agora, perceba uma coisa que acontece em 2 Crônicas 18. Quando ele chegou, o rei Acabe lhe perguntou, Micaías, lembra? Que ele evita Micaías? Micaías, devemos ir à guerra contra Jamote e Gileade ou não? Ele respondeu, atacai e sereis vitoriosos, pois eles serão entregues em vossas mãos. Uau! Daí você está pensando assim, Wellington, Micaías não ia falar para Acabe umas verdades? Calma aí, meu irmão. Micaías está sendo irônico aqui. Sabe o que é ironia? Ele está sendo irônico. Irônico é o seguinte, ele chega, ele fala assim, bom, deixa eu tentar trazer isso para o nosso dia a dia. Me desculpe se você torce para algum desses times, né? Mas eu vou tentar, eu não sei se existe ainda aqui o Atlético de Sorocaba, mas eu sei que existe uma rivalidade entre Atlético, ou existia uma rivalidade entre Atlético e São Bento, né? Existia essa rivalidade. Então vamos pensar o seguinte, se essa rivalidade ainda continuasse existindo. Então, na esquina aqui da Rua Santa Clara, chega tá lá um atleticano esperando os carros, e chega um São Bentista. E daí o atleticano olha e fala assim para o São Bentista, fala assim, bom, deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que o Atlético será campeão este ano? Daí o cara do São Bento fala assim, é claro que ele vai ser campeão neste ano. O que é isso? Ironia. É uma fala irônica. Por quê? Perceba, o rei lhe disse, versículo 14, o rei Acabe lhe disse, quantas vezes devo fazer você jurar que me irá dizer somente a verdade em nome do Senhor? Acabe ficou irado, pelo tom, eu fico imaginando o tom de voz de Micaías. Acabe ficou irado. Daí o texto continua.
16. Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas. Agora perceba o que Micaías vai dizer. Como ovelhas sem pastor, e o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. Eu vi todo Israel, não Judá, eu vi todo Israel espalhados pelas colinas, como o quê? Como ovelha sem pastor. Uau! O que Micaías está falando aqui? Se você não sabe, o rei, muitas vezes, diante do povo, ele era tido também como o pastor do povo, daquele que cuida do povo. Aquele que se preocupa com o povo. Era uma figura. Não estou dizendo que isso acontecia, mas era uma figura da antiguidade. Daí quando Micaías se levanta para falar a verdade, se você ler 2 Crônicas, capítulo 18, você vai perceber que Micaías, ele tem uma discussão, ele diz o seguinte: eu vou até Acabe e eu vou dizer o que o Senhor me falou, independente do que me aconteça. E daí, Micaías, ele não negocia com a verdade. Ele fala para Acabe. Perceba, Micaías prosseguiu. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, vi o Senhor, assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe? Perceba a cosmovisão desse negócio aqui. Muitas vezes a gente não para perceber os detalhes. Eu vi o Senhor assentado aonde? No seu trono. Porque existem os reis, mas existe quem? O verdadeiro rei. Eles estavam indo para onde? Para uma guerra. Existe o rei, os reis da terra, existe o verdadeiro rei, e esse verdadeiro rei tem o que ao seu lado? Exércitos. Exército. Aí perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? Eu sei que agora vai ficar complicado para o seu coração, e fica para mim o meu também, mas perceba o que acontece. Um dizia dessa maneira e o outro de outra. Perceba, uma assembleia. A gente vê a mesma imagem aonde? Jó capítulo 1. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso. E daqui é o que enche o nosso coração de medo. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas. E o Senhor falou o que é mal contra ti. Uau! Eu sei, nós preferimos os elogios porque as verdades muitas vezes dói. Mas a verdade também, ela liberta. Não é? Perceba que isso acontece quando a gente nega a soberania de Deus. Ao ouvir a voz de Deus, diga: Deus sabe alguma coisa sobre isso? Isso é uma negação da soberania de Deus. E nós não podemos negar a soberania de Deus. O texto diz, e fica muito claro: eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. O Senhor pôs, eu sei, o Senhor pôs um espírito mentiroso para falar: mas Deus não pode lidar com a mentira. Mas perceba, não é o Senhor. O Senhor pôs. E esse pôs aí no hebraico significa a mesma coisa que permitiu. Que é o que nós vemos em Jó capítulo 1.
Perceba, Jó capítulo 1, versículo 12, diz: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Com quem Deus está falando neste momento? Lembre-se, Deus está na Assembleia dos Deuses. Vamos lembrar disso aqui. Deus está na Assembleia dos Deuses, né? Na Assembleia lá dos céus. E naquela Assembleia dos anjos, Deus está presente. Quem se apresenta diante do Senhor? Satanás. E daí Deus começa um diálogo com Satanás. O que deixa muito crente de cabelo arrepiado. Porque esse é o bastidor da eternidade. Aqui nós estamos tendo um acesso aos bastidores da eternidade. E daí, Deus começa um diálogo. Da onde tu vens? Não é isso que Deus pergunta? Da onde tu vens? Ele responde: de percorrer toda a terra. Quem chama a atenção de Satanás para o personagem central do livro de Jó? Deus. Deus olha para Satanás e fala assim: viste o meu servo Jó, como ele é fiel, como ele é íntegro. Viste, perceba, Deus fala assim: viste o meu servo Jó, como ele é fiel, como ele é íntegro. Daí Satanás fala assim: desse jeito é fácil, você é bom para com ele. Olha o que ele tem. Ele é um príncipe. Em outras palavras, tradução do Wellington. Ele é um príncipe entre os homens. Tem uma boa família, tem riqueza, tem poder, tem influência. Faz o seguinte: tira tudo dele. E eu quero ver se ele vai te adorar. Não é essa a tônica? Daí Deus fala isso: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Ou em outra versão, apenas não encoste aonde? Na vida dele. Você pode pegar tudo que ele tem. E daí, a partir daquele momento, Jó perde bens, filhos, casamentos, amigos, saúde. Só uma coisa não lhe é tocada: a vida. O Senhor permitiu. Deus, ele é o quê? Soberano. Uma outra realidade que a gente vê nos evangelhos, né, é quando Jesus, em Lucas capítulo 22, versículo 31, quando Jesus está falando para os seus discípulos a respeito da sua ida, né, da sua morte, que ele teria que morrer para que o Espírito Santo viesse e essas pessoas ficassem cheias do Espírito Santo. Então Jesus está falando da sua morte e da sua ressurreição. Uau! E daí, e tudo que iria acontecer, de repente Pedrão se levanta e fala assim: Senhor, todos esses caras aqui vão te abandonar, mas eu sou o Pedro. Lembra que o Senhor me chamou de Pedro? Eu sou pedra, eu sou duro na rocha. Todo mundo vai te abandonar, mas eu vou ficar. Eu vou ficar. Versículo 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Simão, Simão, Satanás fez o quê? Pediu. Soberania. Deus, ele é soberano. Deus, ele é soberano. E muitas vezes, o mal, eu estou falando isso com muito temor e tremor. Com muito temor e tremor. Mas muitas vezes, o mal que nos sucede é um lapidar de Deus no nosso coração. Eu sei que talvez você esteja passando por um momento onde você não veja isso. Mas eu quero convidar você a render o seu coração à soberania de Deus. Lembre-se de Jesus. Lembra o que Paulo diz em Filipenses a respeito de Jesus? Tende em vós o mesmo que? A mesma atitude. Eu prefiro da NVI a tradução, porque a revista atualizada diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
que embora sendo Deus, não se vangloriou, não quis ter o lugar de Deus, mas se humilhou. Não quis usurpar o lugar de Deus, mas ele fez o quê? Ele se humilhou. Ele se colocou debaixo, sob os planos de Deus. Ele reconhece Jesus a todo tempo, perceba, Jesus ele é o Deus encarnado, mas quando ele vai fazer grandes milagres, o que ele faz? Ele agradece ao Pai. Ele agradece. Jesus vai multiplicar os pães e os peixes, ele olha para o céu, ele parte e dá o quê? Graças. Ele está submisso ao Pai a todo tempo. Ele diz no Evangelho de João, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. E muitas vezes nós queremos ser autônomos, e quando nós somos autônomos, nós dizemos, Deus sabe alguma coisa sobre isso, nós estamos negando a soberania de Deus sobre nossas vidas. Mas quando nós negamos a soberania de Deus sobre nossas vidas, o nosso coração ele é endurecido. Nós endurecemos o nosso coração. E Acabe fazia exatamente isso. Acabe começou adorando a própria esposa, adorou Baal, começou a ter o seu coração corrompido, e ele fez o quê? Ele endureceu o seu coração. E quando Deus falava, ele não ouvia. E Provérbios, capítulo 28, versículo 14, diz como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Perceba, como é feliz o homem constante. Constância, que exercita dia após dia, exercita o quê? O temor do Senhor, ele se coloca, ele se humilha, ele se coloca debaixo do poder de Deus, ele se coloca debaixo do poder de Deus, isso provoca felicidade. Mas quem endurece o coração, cairá em quê? Em desgraça. Opa, como é que eu pulei? Terceiro, depois que eu endureço o meu coração, quando eu endureço o meu coração, não conseguimos mais ver o quê? A graça de Deus. Porque é o seguinte, vem um recado através de Micaías para Josafá e Acabe. É um recado, Deus está falando, olha, você vai cair. A sua guerra não vai dar certo. Os seus planos serão frustrados. Sabe por quê? Porque os seus planos são planos autônomos. São planos que engrandecem a você mesmo. Então, como você não tem um espírito humilde, você vai cair. A questão é, como que ele reage? Porque perceba, é juízo. Deus, através de Micaías, Deus está dando uma ordem de juízo. Deus está executando o quê? O seu juízo. Deus é justo. E Ele executa o seu juízo. Ele é o justo juiz. Ele é o fogo consumidor. Os planos por água abaixo e morte. Vai estar tudo errado, Acabe. E você vai morrer. Vai acontecer isso. Ou, ele poderia ver isso como o quê? Como graça. Como graça. Quando Deus nos avisa dos nossos pecados, antes que a gente os cometa. Quando Deus, através da palavra, através da oração, através desses meios de graça, através do conselho de um irmão, através daquilo que Ele faz na nossa vida, quando Deus nos avisa de algum plano que a gente está fazendo, ou que a gente está almejando, algo que nós estamos construindo, e Ele está falando assim para você, não faça, não faça, não faça. Não é porque Deus é um estraga-prazer, é porque Ele é gracioso. E Ele quer que você vá bem em tudo que você faz. E Ele quer treinar o seu coração ao quê? A submissão. Porque lembra, se o seu coração for constante na submissão do Senhor, você será o quê? Feliz. E Acabe e Josafá, eles não viram a graça e uma oportunidade para arrependimento. Vamos lembrar o livro de Jonas. Jonas é mandado para Nínive para executar o quê? Juízo. E Deus diz, vou destruir essa cidade. Não, pode avisar, vai destruir a cidade. Mas quando o povo de Nínive
ouve a voz do profeta, se arrepende dos pecados, coloca pano de saco, coloca o pó, a boca no pó, o que Deus executa? O juízo ou a graça? Deus executa a graça e não destrói o povo de Nínive. É assim com a gente também. Deus nos enviou Cristo Jesus e Ele mostrou e Ele desnudou para a gente toda a nossa idolatria. Deus nos enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo, através da ação, o Espírito Santo em nós, desnuda o quê? Nos convence do quê? O que o Espírito Santo faz em nós? Ele nos convence dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. E isso é graça. É graça. É para a gente reconhecer a soberania de Deus. É para adorá-lo e adorá-lo a Ele através daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Porque Deus ele poderia ter executado o seu juízo, mas Ele não executou. Ele envia Jesus na história. Jesus ele recebe toda a nossa punição, para que nós tenhamos um conselheiro que nos fale sobre a graça de Deus. Então existe uma oportunidade de arrependimento. Uma das coisas que a gente precisa fazer é submeter o nosso coração de maneira constante. E você vai experimentar a felicidade não sua, porque a nossa felicidade, a realização dos meus planos, são passageiros. Mas quando eu experimento a felicidade de fazer aquilo que Deus tem planejado para mim, é eterno. E talvez você precise experimentar uma felicidade que é eterna na sua vida. Ainda, meu último conselho para você se dar mal na retomada que a gente vai ter. Sempre negocie os seus princípios e valores, afinal é mais fácil nadar a favor da maré. Sempre negocie os seus princípios e valores, afinal é mais fácil nadar a favor da maré. Perceba o que diz versículo 28 do capítulo 18 do livro de 2 Crônicas. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. Apesar de tudo que o profeta disse, apesar da gente entender que Josafá era uma pessoa humilde, que buscava, que fez uma reforma espiritual. Ainda assim, ele negociou os princípios e valores. Ele não soube dizer não. Então perceba, Josafá aconselha Acabe a perguntar a Deus sobre seus planos. Perceba, ele faz assim: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Versículo 4 do capítulo 18. Acabe conta o plano, e daí Josafá fala assim: então tá bom, o plano é bom, mas vamos fazer o seguinte, busca o conselho do Senhor. Daí, olha só, Josafá desconfia dos profetas de Acabe. E ele diz: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Os 400 disseram, ele não fica satisfeito, ele fala ainda. Olha outra coisa que é interessante no texto de 2 Crônica, capítulo 18, no versículo 7. Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu odeio, lembra que eu falei para vocês? Porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso. Josafá respondeu. Perceba, Josafá, ele tem uma reverência pelo profeta. Ele falou assim: calma aí, mas acho que você está exagerando o que você está falando. Josafá, junto com Acabe, ouve as más notícias de que Micaías trazia. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins?
Deixa eu te perguntar uma coisa. Você faz algo que você sabe que está errado, mas mesmo assim você faz? Vou te perguntar de novo. Você faz algo que você sabe que está errado, mas mesmo assim você vai e faz. Foi o que o Josafá fez. Ele sabia que estava errado. Ele tentou de todo jeito fugir, mas ele não conseguiu. Eu fico às vezes me perguntando, porque o texto não me dá essa possibilidade, né? Não, o texto não me dá essa possibilidade, mas eu fico me perguntando. No meu lugar, no lugar de Josafá, o que eu faria? Qual que seria a minha atitude? O que aconteceria comigo? Será que eu remaria contra a maré? Eu olharia para Acabe e dizer assim, Acabe, eu gosto de você. Nós somos parentes, a sua filha é casada com o meu filho. A gente tem que comer de vez em quando um churrasco juntos. E talvez tomarmos uma taça de vinho. Mas é o seguinte, apesar de tudo isso, o que você está fazendo é errado. E por ser errado, Acabe, por mais respeito que eu tenha a você e eu considere você da família, eu não posso compactuar com o que você está fazendo. Será que a gente diria isso? Ou será que a gente remaria com a maré? Dizendo o seguinte, eu não quero perder a amizade desse meu amigo. Porque às vezes a gente faz isso, né? Por não perder uma amizade, a gente fala, não, por que eu vou me meter? Eu não me meto. Eu não me meto. Daí você é omisso. Ou no casamento, você diz assim, eu não estou com disposição para discussão. E daí você fica em silêncio. Você vê o seu cônjuge errar e você fica o quê? Em silêncio. Em silêncio. E daí a pior coisa, depois que ele errou e trouxe ruína para a sua família, sabe o que você fala? A culpa é sua. Deixa eu te dizer uma coisa, se você como cônjuge, não falou nada, foi omisso, a culpa é sua também. Você divide a culpa, 50%, lembra? É uma só carne. Mas a gente com medo de perder a amizade, tentando negociar, a gente fica negociando emoções com a verdade. E não dá para negociar a verdade com emoções. Não tem como. Não é saudável para o nosso coração isso. A gente se anula e perde a identidade. Você perde a identidade como cristão se você faz isso. Mas a gente faz. A gente faz. Eu acho que para a gente, diferente de Josafá, Acabe, nós temos hoje o Espírito Santo do Senhor, que vem a nós através da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se existe um diferencial nessa história que pode nos trazer redenção, está na obra do Espírito Santo de Deus em nós. E talvez uma das coisas que você precisa exercitar na sua vida, é a sua sensibilidade à voz do Espírito que diz, arrependa-te. Arrependa-te. Ou da voz do Espírito que diz, não faça isso. Ou da voz do Espírito que diz, fale isso. Porque a pior coisa, pelo menos para mim, é saber que eu tinha a resposta certa e eu não dei. Então eu quero convidar você, nessa noite, a alguns movimentos, para caminhar bem na retomada. A nossa vida vai voltar ao normal. Vai voltar ao normal. Eu nem digo novo normal, a nossa vida vai voltar ao normal. Então,
Construa parcerias e relacionamentos que não drenem as suas forças emocionais, físicas e espirituais. Construa parcerias e relacionamentos que não drenem as suas forças emocionais, físicas e espirituais. Segundo, aconselhe-se com pessoas que confrontem as suas motivações e planos. Fuja dos bajuladores de plantão. Fuja. Fuja dos bajuladores de plantão. Ainda, ao ouvir a voz de Deus, com todo temor e submissão, e a ajuda do Espírito Santo, simplesmente faça o que Deus está pedindo. E eu vou te dar um conselho: faça o que Deus está pedindo, nem a mais e nem a menos. Não faça mais do que Deus está te pedindo, mas também não faça menos. Faça somente o que Ele está te pedindo. E por último, não negocie os seus princípios e valores. Tenha a fibra moral de dizer não para as pessoas. Dizer não. E diante disso, meus irmãos, eu gostaria de orar com você e por você. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo de reflexão na Tua Palavra. Eu quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito possa falar poderosamente ao nosso coração, ó Deus. Que essas verdades fiquem gravadas no nosso coração. Que essas verdades, Deus, transformem o nosso coração, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo e precioso e bendito nome. Nós precisamos, ó Deus, da ação do Teu Santo Espírito para nos submetermos, para o nosso coração não ficar arrogante. Nós precisamos da ação do Senhor, ó Deus, para os elogios não cegarem a nossa vida. Nós precisamos do Senhor, ó Deus. Então nós nos colocamos sob Tua autoridade e pedimos, ó Deus, a intervenção do Senhor. Restaura-nos, renova-nos. E que diante, ó Deus, dessa retomada, as coisas, ó Pai, as coisas sejam novas em nossas vidas. Novos relacionamentos, novas oportunidades, uma nova vida em Cristo Jesus. Sempre, sempre se renovando a cada manhã, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.